Imagina você trabalhar por anos em um processo bilionário, resguardar os direitos de uma comunidade inteira e aí quando vai receber seus honorários, o próprio Supremo Tribunal Federal suspende o pagamento? Vamos conversar sobre isso. Um escritório de advocacia foi contratado para representar comunidades indígenas contra a mineradora Vale em uma disputa sobre danos ambientais. Ou seja, foi ajuizada uma ação civil pública. Essa ação resultou em um termo de ajustamento de conduta onde a Vale se comprometeu a pagar mais de 2,3 bilhões de reais a essas comunidades indígenas até o ano de 2067, ou seja, em parcelas. E os advogados tinham um contrato de honorários de 10%. Em 2021, os advogados ajuizaram uma ação lá na comarca de Marabá, no Pará, para cobrar os honorários, fazendo pedido de tutela de urgência. O juízo responsável determinou a penhora de 3,3 milhões nos autos da ação civil pública. Importante, isso em sede de medida cautelar. Dessa decisão interlocutória, os advogados recorreram para o TJ, por meio de agravo de instrumento, para fixar o valor dos honorários em 233 milhões, ou seja, 10% do valor. E o TJ reconheceu que a penhora era desproporcional e muito inferior ao valor devido, e atribuiu tutela provisória para manter os descontos de 10% sobre cada prestação mensal paga pela Vale às comunidades indígenas. Então o Ministério Público Federal foi ao STJ buscando a suspensão da tutela provisória, e o STJ negou o pedido, alegando se tratar de matéria constitucional e, portanto, seria competência do Supremo Tribunal Federal. O PGR, então, ajuizou lá no Supremo Tribunal Federal um pedido de suspensão de tutela provisória, alegando que não seria competência da Justiça Comum a analisar esse caso, mas sim da Justiça Federal, que a decisão é contrária ao interesse público e requereu a suspensão do acórdão do TJPA. O ministro Edson Fachin, ao analisar o caso, determinou a imediata suspensão do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará e ainda mencionou que o Supremo tem jurisprudência consolidada no sentido de que as questões indígenas, ainda que reflexas ou consectárias, remetem à competência da matéria à Justiça Federal. Perceba, portanto, que aqui a questão vai muito além da mera fixação do valor dos honorários. Estamos tratando de uma questão de competência. Abraço!